Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, sempre um bom bate-papo para você que está sintonizado na Prever FM. Hoje o nosso convidado, o Joandre, é o Igor Inácio. Ele é chefe do cartório eleitoral. A gente fala cartório eleitoral de Botucatu, mas é o cartório eleitoral da 26ª Zona. Boa tarde, Igor, tudo bem? Muito boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todos os ouvintes da Prever FM. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? É uma satisfação, sempre microfones abertos. É incrível. Vamos falar bastante coisa sobre o cartório eleitoral, mas de um modo diferente, né, Joandre? Vamos tentar tirar algumas histórias curiosas do Igor aí, histórias de bastidores, inclusive dessa área eleitoral, daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:11. Começa aqui o Radar nesta quarta-feira e hoje nós estamos recebendo o Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral. Ô Igor, há quanto tempo como chefe do cartório aqui em Botucatu? Júnior, eu cheguei em 2009 em Botucatu. Final de 2010 eu assumi o cartório, então são 15 anos de justiça eleitoral em Botucatu, mas eu tenho de justiça eleitoral 18 indo para 19 anos. Eu comecei lá no Vale do Ribeira, né? Ali na região litorânea, litoral sul de São Paulo. Canané, Ilha Comprida. Ia pro Petar, né? Aproveitar as cavernas ali em Iporanga. Gostoso. Era uma região extensa, de poucos eleitores, mas de longa extensão territorial. É divisa com o Paraná, praticamente. Se você pegar a Ilha Comprida ali, aquela praia tem 70 quilômetros, né? Ela tem estrada na praia, né? É uma loucura aquilo lá. Tem umas estratégias pra você andar lá, viu? Porque dependendo dos caras vai se aventurar de carro, sobe a maré ali, tem que entender de maré, de lua, de tudo. E se sobe a maré ou o seu carro não é muito apropriado, você pode ser que se enrosque ali. Fica lá, né? Tem linha de ônibus, você tá falando, tem aqueles ônibus amarelos, tipo de prefeitura rural, né? Que eles pegam aluno. Tem que ser aqueles lá, que é tipo um truck, né? Ele anda por ali, mas é muito legal, é muito legal. Ô Igor, de lá pra cá você acompanhou a evolução da justiça eleitoral, né? Com toda certeza, né? A gente evoluiu muito. Eu digo pra você, assim como nós evoluímos na rádio, eu tive essa percepção também aqui entrando num estúdio maravilhoso como esse, câmeras por todos os lados. Não existia esse cenário. Não. Só que é uma coisa que nem sonhava com esse tipo de coisa. A justiça eleitoral também, Júnior. Então a informatização, né? Ela deu uma guinada muito grande na justiça eleitoral. Eu lembro que a gente ia fazer título no papel, chamava Rai Manual, preenchia todos os dados da pessoa no papel, depois eu lançava aquelas informações no computador com muito custo, salvava, caminhava, depois de um tempo gerava esse documento, depois de dias, né, a pessoa ia buscar o documento. Hoje a pessoa faz o título de casa, imagina só. Né? De casa ela vai, faz o procedimento, muda de escola, enfim. E nós mandamos para ela o título em PDF. Se assim ela imprime, ou ela armazena o e-título. Então houve muita evolução. Urna eletrônica, tá bem. Né? Pegou as primeiras gerações de urna. Hoje a gente tem uma evolução muito grande, né, nesse sentido. Possibilidade de transmissão dos dados. Antes demorava, você lembra? Demorava uma eternidade. Hoje transmite-se também muito mais rápido. Em Botucatu, e olha que Botucatu era uma cidade pequena lá nos anos 90, você demorava uma semana quase para ter o resultado, né? Muito. Você chegou a trabalhar em apuração com voto impresso ou não? Eu, quando eu entrei, já não era mais, tá? Nessa fase já tinha mudado, mas o voto impresso, eu fui ver na ferroviária, contava-se votos. Isso. Contava-se votos lá. E o interessante disso, eu tenho registros no cartório, né? A pessoa escrevia lá, João. E aí ficava que João que é que ele tá falando? Não, é o João lá da Vila Maria. Não, isso aqui é o João da farmácia. E ficava aquela briga. E o juiz tinha que sentenciar voto a voto para definir para que João que é esse aí que a pessoa, que era o João, né? Que João que a pessoa tava mandando voto. Que era o candidato a vereador. Vereador, que é muito difícil de você. E aí acabava se perdendo votos, né? É uma situação, era muito delicada. E o cansaço, a fadiga. Varar madrugada contando. Então quem fala essas coisas hoje não tem noção, né, do que é contar um voto no papel. E a nossa população lá atrás estava falando de 40, 60 mil eleitores. 50 no máximo mil eleitores naquele período. Hoje a gente tá quase batendo 120 mil eleitores. E se falar no nível de Brasil, 200 milhões de eleitores. Muita coisa. Sem a gente entrar na questão política, eu sempre tento
E o Igor sabe trabalhar bem nessa linha, né? Mas discutindo alguns problemas levantados. Então, a questão do voto impresso que se aventou, bom, toda aquela discussão que todo mundo já conhece, né? Como é que vocês viveram tudo isso daí? Porque vocês iam acompanhando. E se de repente voltasse a ter voto impresso, vocês iam ter equipe? A Justiça Eleitoral no Brasil todo ia ter equipe para começar a contabilizar voto? Eu imagino que ia ser uma loucura, hein? Impresso mesmo 100% não volta, Júnior. Isso não há uma possibilidade. O que eles queriam, acredito eu, e tinha sido até aprovado no Congresso, mas depois foi derrubado no Supremo, é a possibilidade de você auditar. Então você vai na urna, você vota, colocou antes de confirmar. Ele sai um extratinho, você vê numa caixinha acrílica acoplada à urna, e é tipo uma lente ali, você enxerga o seu voto. Quando você aperta confirma, ele picota e solta. Se você aperta corrige, ele puxaria, faria uma marca para invalidar aquele voto e soltaria ali, né? E aí, no final, vamos supor, tô com todas as urnas lá, uma mesa redonda como essa aqui, fala, escolhe uma, pega o partido A, quero Cardozinho, número 1, seção 1, pega aí. Já tem o voto eletrônico. Abriu. Vamos contar. Conta. Pega agora lá no IECA. Pega agora no Dom Lúcio. E aí vai. Unifac, vai pegando. Pega aleatório lá um quantitativo de urnas e bate os votos. Teria que bater os votos. Era essa a proposta. Mas eles queriam contar tudo. Eles queriam 100% de contagem. É uma contagem manual, então. Uma contagem manual. E demoraria a mesma coisa que antigamente, né? Não, demoraria. O voto impresso. Você criaria uma instabilidade jurídica ao processo eleitoral. Isso é uma questão real. Estados Unidos é assim, né? Tem aquela indefinição, é uma situação muito delicada. Apesar que a votação lá é diferente, né? Vota por correio. Por correio, lá por tudo, vota por tudo. Você acha que o Brasil estaria preparado para votar por correio? Não? Jamais, né? Jamais. A estrutura da justiça eleitoral, a urna eletrônica e todo o aparato que existe, ela só existe por causa do brasileiro. Por quê? Porque ele nasceu pensando em dar um nó, né? Pensando em fazer uma fraude. Nós recebemos delegações do exterior toda a eleição. Veio da Suíça, certa vez, cantões suíços. E lá tem eleição. E como que funciona lá? Ele vai lá, por exemplo, como se fosse lá no Café Tesouro, põe uma urna de lona, deixa lá. Põe uma aqui no bairro, uma lá no centro, uma na Coab 1. E larga, por um intervalo de tempo. E cada eleitor tem um voto. Aí o brasileiro falou, então, tudo bem. Mas e o mesário? Não vai ninguém ficar olhando? Não, cada um vota uma vez lá. Mas tudo bem, cada um vota uma vez, mas e se a pessoa falou assim, você não tá entendendo. Cada um vota uma vez e a pessoa vai votar uma vez. Lá não passa pela cabeça deles a pessoa burlar, querer colocar 10 votos. Se fosse no Brasil, encher, transbordar, né? Essa urninha lá de votos. E lá é essa concepção. Então lá não tem sentido ter um aparato com tanta regra, com mesário fiscalizando, com fiscal, imprensa. Não, lá não tem nada disso. Por quê? Porque as pessoas já têm a predisposição a fazer a coisa correta. No Brasil, ainda acho que falta algumas centenas de anos, né, Júnior? Eles estão centenas de anos à nossa frente nesse contexto. Acredito que falte muito tempo para que a gente chegue a essa evolução. A gente não sei, pelo amor de Deus, hein, sem querer ofender o brasileiro, mas a gente não está preparado, Joandre, para entender a cabeça de uma população como a Suíça, né? Como populações nórdicas. Você pega ali Noruega, Finlândia, Islândia. A gente não está preparado para entender como é que eles funcionam, como é que a cabeça e a honestidade deles funciona, né? Isso é questão geracional de séculos, não é de agora, né? Tá falando, tem um exemplo claro do Japão. Isso é um fato verídico do Japão. O cara desviou assim pouco dinheiro, mas para ele foi uma desonra tão grande. Ele subiu no púlpito lá no Congresso, falou e se matou. Foi lá, ele tirou a vida. Imagina só, porque foi uma desonra tão. No Brasil, o cara registra a candidatura, vai lá, não quer saber de continuar no poder. Então tem a justiça para tentar coibir também os fichas sujas, né? Países como esse, a pessoa tem uma vergonha tão grande que jamais ele iria se expor de tal forma, né? É muito delicado. Nessa ânsia de tentar se manter no poder, você tem a mais absoluta certeza de que a urna eletrônica ela é inviolável e a prova de qualquer ataque? Júnior,
de todos os sistemas que existem, a gente está falando do voto manual, do misto, ela é o melhor que existe hoje. Nós tivemos alternância de poder. Se tal fato fosse verdade, eu não ia sair de uma polarização de um lado e iria para o outro extremo do outro lado, né? Isso seja no governo do estado, nos municípios, na nação acontece isso. Tô lá na esquerda, venho pro centro, vou pra direita. Venho pro centro, vou pra esquerda. Então há essa alternância. Isso não existiria nunca, né? Então, nesse contexto, é uma prova, das maneiras de você fazer essa análise. Mas ela tem muitas, dezenas de auditorias, as que são realizadas. Poucas pessoas sabem, mas você pega a urna, a nossa já foi sorteada uma vez. A urna estava lá no IECA. Sorteou a urna, vem a Polícia Federal, vem todo o aparato, leva. A urna, ela é ligada, a gente tem que substituir essa urna ligada no dia da eleição. Ela não sabe que ela está sendo auditada. E aí, tudo televisionado, tudo mostrando assim, vai lá, eu tô votando no candidato A. Ele marca no papel e põe na urna de lona. E ele vai na urna eletrônica A e vota. E vai fazendo esse procedimento. Vou no B, vou no C, vou no D, vai fazendo essas alternâncias. Chega no final, imprime o resultado, imprimiu. Pega o voto agora da urna de lona e conta. Bateu. Isso é feito, é lógico, o espaço amostral menor, que é a votação paralela que a gente fala, que é um antigo nome que dava para esse sistema. Então isso é feito. Tô falando um caso de auditoria, mas são feitos N auditorias, Júnior. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Bom, daqui a pouco tem bastante história de bastidores para contar, Vixe, né? Tem bastante. Gente muitos, que ia votar e não podia votar. Nossa. Candidato fazendo bagunça. Sempre. Então teve. daqui a pouco o Igor vai contar pra gente aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:31, esse é o Radar até 1h, música e conversa boa. E hoje nós estamos recebendo aqui o Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral. Ô Igor, conta uma história absurda aí, bizarra, que você lembra de candidato dando trabalho, dando azia, antes ou pós-eleição. Já teve muito isso? Imagino que vocês já devem ter engolido cada sapo, não? Eu não posso falar nomes, né? Mas sim, claro. Eu vou dizer de registro de candidatura, Júnior. É uma pessoa até conhecida em Botucatu, que ele participou de eventos na televisão, inclusive. E ele apareceu com uma ficha suja, cara. Tinha até latrocínio. Ô, louco. E aí, na hora que eu peguei, eu não acreditei. Eu li de novo e reli um monte, sabe, ficha capivara, assim, longa. E aí eu chamei os presidentes dos partidos. Que eram candidatos, né, a prefeito e vice. Eu falei, cara, alguma coisa tá de muito errado nisso, né? Falei assim, viu, vocês não viram isso aqui? Como que vocês podem entregar para a Justiça Eleitoral um caso como esse? E aí a pessoa acabou renunciando, né? Mas fichas sujas, assim, a gente teve alguns, assim, que me assustou. Eu falei, cara, como que o partido teve a audácia de aceitar essa pessoa, essa candidatura, porque o primeiro filtro é o partido, e encaminhar. Nós já tivemos casos curiosos. Antigamente, não sei se você lembra, não podia passar carro de som. Os carrinhos de som anunciando. Hoje tá tudo meio proibido, né? E a pessoa pegava o carro de som e fazia questão de passar na frente do cartório, passar na frente do fórum. O fórum ainda tinha ficava onde é a pinacoteca. Sim. Ali. E nossa, o juiz ligava lá, desesperado. Pega esse carro. Camacho, acho que era o juiz Falava eleitoral. assim, parava o carro e o juiz mandava prender o carro. Prendia o carro e falou, que audácia, que não sei o quê. E ele ficava bravo. E era mesmo, a pessoa passava na frente. Eu não sei se você lembra também, tinha aquelas placas, aqueles cavaletes. E chegou um dado momento e fizeram um totem com um desenho da pessoa, do candidato. Parecia o candidato. O candidato. Mesmo ali, ele né? colocava em alguns lugares. E uma vez molecada de faculdade, né, de república, sequestrou o totem e foi levando e fotografando e mandando. E aí pediu os resgates, meteu um bigodinho, falou, vou cortar a orelha se não pagar. E foi, eu falei pro candidato, isso aqui é zoeira, cara, vai levar, porque em tese é crime você pegar a propaganda. Falei assim, molecada, eu acho que tá fazendo faculdade, e depois devolveram, aí entregaram ele, faltando um pedaço da orelha, faltando um pedaço da... E aí, só que os caras mandavam pedindo um resgate, assim, então eu falei, nossa, cara, é cada uma que a gente de lidar. Uma vez roubaram, né? Pegaram também. Esse aqui, ele ia no cartório lá, eu sou corintiano também.
o André da Estopim. E ele ficou bravo, cara. Ficou bravo comigo. Falou, cara, pegaram meu totem, minha placa. Eu falei, vamos descobrir quem foi. Aí foi. Aí depois também devolveram a placa. Mas sempre tem uns casos assim emblemáticos de propagandas. Jogar papel, né, na rua, isso era uma prática, eu vejo que está se esvaziando, né? Eu fico feliz com isso, porque isso é uma evolução cultural, né? Porque no mundo de hoje, cara, é inconcebível você catar um papel e jogar na rua. Você não faz isso no seu dia a dia. Por que você vai catar um papel de santinho e fazer voar tudo? Então acabou assim praticamente na última eleição, tô lembrando, mas foi muito pouco e foi um caso isolado. Sabe o que o juiz fez? Determinou, vai lá varrer. O cara catou o esfregão. E o presidente, e o advogado com o presidente do partido falaram, meu, você vai catar o esfregão, cara, você tá denegrinha, você tá prejudicando a imagem do partido. O cara foi lá com o escovão, varreu, colocou e limpou tudo. Então são casos que antigamente era muito comum, colocar adesivo, né? Em tudo, qualquer lugar, pintar muro e depois nunca mais tirar. Principalmente quem ganha, quem perde a eleição. Tem muro que você vê, deve ter muro aí de uns 20 anos. A tinta já tá fraquinha, mas ainda tá o nome lá dos... A pessoa já até faleceu, até morreu, então tem caso lá. Isso aí, e a pessoa ia lá no cartório depois, Júnior. Eu falou, a pessoa pediu pra pintar meu muro, depois não acho mais ela, sumiu no mar. Só a pessoa some. Ou pendurava. Ó, esse foi um fato... Cara, tinha uma lista de lugares para pendurar, não sei se você lembra das plaquinhas. Plaquinhas nos pendurava postes, no pó da CPFL. E aí a pessoa ia, um terceirizado lá, ia com a escada em cima do carro e ia colocando. A pessoa não chega do trabalho e tá a placa lá, ela não tinha autorizado. O cara escreveu, acho que errado, o número e colocou numas casas erradas. Esse cara, ela soltou os cachorros no cartório, falou, você viu, mas quem que é fulano? Eu falei, peraí. Liguei porque eu falei, cara, você não acredita, cara. Quem que é que... fulano de tal. Eu falei, o cara marcou tudo errado, os números, saiu colocando a placa. A pessoa chegou lá e era uma senhorinha ainda. Ela falou, eu não alcanço, filho, tá muito alto, que eu não consigo tirar. Ela falou que ela tentava bater com a vassoura, mas não chegar. Eu falei, cara, você vai de noite lá, você vai pegar, não sei quem que é, a pessoa vai lá com a escada, você vai ter que arrancar agora, cara. Primeiro que você criou um mal-estar, você vai perder, com certeza você vai perder volta. Pelo amor de Deus, cara, aí o candidato também delega, não é ele que vai lá pendurar, pediu pra... E o cara colocou várias em casas erradas. Nossa. Falei, meu Deus do céu, errou a rua. Por exemplo, eu moro, tem umas ruas ali perto de cá, tem a Rua Hortência. E tem a Avenida das Hortências, que é lá pra trás do Bartoli. Uma é aqui pro lado da Vital Brasil, outra pra... O cara muitas vezes pegou uma dessa e foi. Só que era tudo errado. Nossa, cara, deu uma confusão. Então são vários, né? Causos assim é o que mais tem. E no dia de votação, já chegou alguém chapado, chapuletado pra votar? E deu uma vez, um cara tentou dar uma voadora lá na urna. Ô, louco. Tentou. Errou. Só que ele correu, ele já tropeçou no fio. Ele já tropeçou no... Ó, isso que é o problema. Ele foi pra dar uma voadora, literalmente. Foi pra dar uma voadora e já caiu mesmo. Só que ele tropeçou e caiu, porque tem o fio, né? A gente coloca a fita. Só que o cara já chegou meio cambaleando, ele correu, pulou, já pegou meio errado, pegou numas carteiras do lado, já que se arrebentou. A GCM chamou pra conversar ali, né? Polícia Militar que fica, levou pra fora e já... Que loucura, identificou o cidadão, ele foi na hora de votar ali. Foi na hora de votar. Foi lá pra votar e tem gente... Que escola que foi? Em Rubião. Rubião Júnior. João Queiroz Marques. Ali em Rubião, perto da CEAGESP, CEAGESP ali, né? Tem um posto de saúde do lado. Então foi lá, eu falei, nossa, cara. E era uma situação assim, situações delicadas. Essa animosidade política aflamou demais os eleitores. Pessoa que foi com martelo, com alicate pra tirar a tecla. Você tá brincando que sim, mete super bonder. Tacou o super bonder, era o 22 e o 13. Ou o cara metia o super bonder no 3 ou no 2, né? Aconteceu dos dois. Para não poder digitar não, ali. chegava lá, não ia. A pessoa muitas vezes, e aí você acaba identificando, né? Porque saiu, tava funcionando, o outro já não tava mais, e aí você identifica os casos. Tira foto da urna, isso aconteceu também, tirar foto. E aí que ele queria provar, né? E fazer aquela divulgação, falar que não tava funcionando. Ele queria ir lá, e aí ele ia e voltava pra ver se tinha o nome, o número, e tá certo, olhar, né? Pra ver se tem o candidato.
Nesse caso que o cara coloca o super bonder, enfim. Ele responde processo criminal. Não, mas então, vocês percebem logo que o cara sai, o cara demorou ali. Ele secou, né? Chega a secar, não dá tempo, né? Não dá tempo. Gruda mas você tem que trocar o dedo lá, então, né? aí tá perdido, né? Não, mas aí. Me ajuda que eu não saio, rapaz. Ele não passa em cima ele passa em volta, pra não descer, né? E aí criam situações assim que você tem que trocar a urna, né? Você tem que ir lá e trocar. Não aconteceu em Botucatu, nem em Tatinga, nem em Pardinho, mas Sorocaba a galera pulou lá e cortou os fios. Né? Que loucura, gente. Aí para a urna, atrasa a eleição, aí fila, aquela história toda, né? Esse do martelo foi onde? Do martelo foi em Tatinga. Tatinga? Você imagina o cara chegando na fila lá? O que o senhor tá? O martelo, o que o senhor vai fazer? Não, mas leva escondido, né? Leva escondido. O pessoal leva. Tem um cara que vai mal intencionado, alicate de bico pra arrancar a tecla, pra tirar a tecla da urna. Então, pessoas assim que. Mas tem louco em todo lugar, né? E aí, se você inflama essa pessoa, o que aconteceu? Porque quem tava na cabeceira, eles jogavam gasolina na fogueira, né? Porque tava uma briga nacional e aí no estado e no município, e todo mundo inflamado e todo mundo querendo ver sangue, né? A pessoa tava numa disputa assim e acabava sobrando pra justiça eleitoral a história. E aí eles iam ali para causar tumulto. Então a gente tem que ter um autocontrole muito grande. Eu não me lembro agora, foi lá no sertão nordestino que o sujeito chegou para votar tranquilo, cumprimentou todo mundo. A hora que ele chegou na urna, o que ele faz? Ele arranca a cinta e urina na urna. Já teve algo parecido aqui? Acho que isso não, né? De urinar não tô lembrando, mas existem coisas assim. A pessoa quer protestar, a maior forma de protesto é você votar e não eleger aquele candidato, né? A pessoa fica nessa celeuma, nessa discussão. Fala, cara, você quer revolucionar? Muda, escolhe outro, né? Você acha que ele não tá bom? Então você escolhe outro, mas não votar, você vai ter que votar, vai ter que escolher, né? A melhor forma de protestar é essa, ir lá e votar em outro candidato. Mas há umas questões emblemáticas mesmo, Júnior. O Igor vai tentar lembrar de mais alguma história aqui nesses 15 anos. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. 12:45, voltamos aqui com o Radar até 1 da tarde, música e conversa boa. Hoje recebendo o Igor Inácio, chefe do cartório eleitoral. Igor, quais são as penalidades reais para quem não vota e não justifica? Olha, excelente pergunta, viu, João André? Para quem não vota, muitas vezes a pessoa fica preocupada com aquela multinha de R$3,51. R$3,51. Isso aí é irrisório, é nada. E não são poucos casos, e aí eu vou enumerar aqui as penalidades. Vai lá em Bauru, em Piracicaba, tirar um passaporte. É agendado. Você agenda, vai lá, paga uma taxa, inclusive, né? Paga uma taxa. Salgadinha, né? Pra você tirar o passaporte. E chega lá na documentação, título de eleitor. Se você não tá em dia com a justiça eleitoral, você não sai do país. Cara, a pessoa volta espumando. Arrumar emprego. Hoje, para você registrar, primeiro que a carteira de trabalho é online, mas o Ministério do Trabalho é o título de eleitor que a pessoa tem que inserir. Então ele chega lá desesperado para arrumar emprego. Então ele precisa da documentação em ordem. Concurso público, né? Ele vai tomar posse, precisa estar em ordem. Se esse período aqui a molecada está prestando vestibular, logo mais vai fazer inscrição na faculdade, primeiro graduação e depois mestrado, doutorado e idem, a mesma regra. Documentação tem que estar em ordem. Cara, eu já cheguei a pegar um caso dessa vez aí, deu dó e eu fiz rapidão, o cara voar. O moleque tremia, veio de Minas, passou em medicina. Chegou ali, parece que tem gente que a galera fica ali torcendo pra dar errado. Os que estão na lista de espera. Os caras, e ele falou, o pessoal tá esperando minha vaga. A moça falou, você tem até 5 horas, era umas 3 horas da tarde, pra voltar com o documento, senão você perdeu a vaga. Cara, o moleque, o pai e a mãe tremiam, eu falei assim, calma que vai. Fizemos o título, a sorte é que a justiça eleitoral, o título sai na hora. Do contrário, tinha perdido. O moleque pegou a estrada ali, nem sei qual é o nome da estrada que vai pra Unesp, ali saindo aqui pelo centro. Tem a Domingos Sartori. Deve ter voado ali, né? Passado ali que nem um tiro. E aí foi lá, protocolou e deu tudo certo. Mas são benefícios sociais, né? Bolsas das mais variadas, benefícios previdenciários. Você vai lá no INSS, precisa. E tá tendo uma enxurrada
por causa de uma fraude que aconteceu no INSS. Tá até sendo discutido isso, né? E eles cancelaram. A pessoa era ouro no Gov, cancelaram, foi para bronze. E aí, para ela fazer todas as validações, ela precisa ser ouro de novo. Contudo, a pessoa com 80 anos, 90 anos, ou ela tem o título de eleitora e biometria, ou ela tem carteira de motorista. Quem vai tirar a carteira de motorista com 90? Não vai. Aí lá no título, a pessoa não consegue ir lá. A gente foi em algumas casas de repouso, foi no asilo. Eu falei pra equipe, a culpa não é dessa pessoa idosa. Muito pelo contrário, a culpa é do governo que impôs agora isso aí. E a gente foi lá, nesse caso a gente foi, levou os equipamentos, sorte que hoje é tudo meu portátil, notebook, colocou, erguia ela na cama, coletava as digitais que davam, fotografia, acertava tudo para poder validar a aposentadoria dela, a pensão. Então, são um monte de benefícios, um monte de situações que se tem MEI. Cara, muitas vezes eu nem sabia, mototaxista precisa ter uma MEI aqui em Botucatu. Ele chega lá, vai lá no cartão, fala, o que você quer? Eu quero abrir uma empresa para poder ser mototaxista. Opa, me dá uma pipoca, né? Nem sabia disso também, um lanche, tem que ser MEI. Para ele estando certinho, tem que ter. E aí ele tem que ir lá, tem que ter o título de eleitor. Então, se eu não votar, não é aos 3,51, filho. É tudo essa gama de coisas que é bem mais caro que os 3,51. Muito mais caro, né? Muito mais caro. Ô Igor, ano que vem a gente tem eleição. Já estamos vivendo um clima bem tenso, né? Com um ex-presidente preso. Cria-se um cenário de instabilidade política. Eu não sei se esse atual cenário de instabilidade se sustenta até outubro do ano que vem, ou se a gente vai ter uma outra situação. Eu imagino que vocês que trabalham na justiça eleitoral, vocês sofrem demais também, né? Com tudo isso daí. Olha, Júnior, para nós, o melhor cenário é sempre a tranquilidade. Só Lula... que tá longe de existir uma tranquilidade no nosso país, né? Tipo, Lula versus Fernando Henrique Cardoso, as eleições de 94 e 98, Serra e Lula em 2002. Dilma e Aécio já foi um pouco mais... Já foi como é que eu posso dizer? Teve contagem de urna lá, né? Foi de votos pelo PSDB. Foi uma pré-moldagem dessa divisão que a gente tem no país hoje, né? Sim. O cenário ele vem se polarizando cada vez mais. Eu acho que extremismos nunca foi bom e não é bom. O princípio de todo e qualquer relacionamento, eu tô falando aqui um relacionamento social, é o respeito. Ainda que você discorde da opinião da pessoa, você tem que saber respeitar. Isso não está existindo, né? Existe familiares brigando por causa de política, né? Marido e mulher, enfim. E aí, quiçá, amigos, sociedade. Separação na família, de cônjuge. Por causa disso, loucura, né? Gente. Por causa desse tipo de coisa. Eu acho que tem que ter respeito, né? E os que estão à frente dos cargos eletivos, aí principal é o presidente da República, ele tem que transmitir para o eleitor um ar de tranquilidade, ele tem que passar ali as ideias e as ideologias dele e cada qual se respeitar. Ninguém é obrigado a aceitar a proposta ou a ideia do outro, mas respeitar a opinião dos outros, isso sim é fundamental, coisa que a gente não encontrou na última eleição, foi um cenário de guerra quase, né? E acaba sobrando para quem? Para a justiça eleitoral. Porque a pessoa vai falar, ela não se queixa. Será que o eleitor é bom? Ninguém faz essa pergunta. Será que ele está preparado para escolher? Será que os nossos candidatos são bons? Não vi essa pergunta. Agora, falar que o problema é a urna, mas todo mundo diz isso. Só que dentro da urna tem dois elementos, os eleitores e os candidatos. Não existe milagre. A urna ela não vai soltar um resultado se a gente não tiver uma qualidade de eleitores considerável. E dentro desses eleitores a gente elege ali uns candidatos, não tem milagre, né? Você não consegue, a urna não vai conseguir soltar nada muito diferente do que foi colocado lá. Então a gente tem que, é um projeto de médio e longo prazo, eu penso educacional, né? A gente pensar numa política genuína, não partidária, né? Que esses eleitores sejam bons cidadãos, para aí sim conseguir eleger bem, escolher bem e depois, dentro desses, os melhores candidatos. Mas é uma situação muito delicada. 2026 há essa tensão, né? Teve uma prisão de um possível candidato.
Então é uma situação muito delicada que eu tenho certeza que vai resplandecer na justiça eleitoral, né? Ô Igor, o que é mais tranquilo não? O que é menos tranquilo para vocês? É uma eleição como essa, uma eleição geral, onde a gente vai escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, com polarização de extremismos no país. Ou uma disputa local, onde a gente não tem um extremismo, mas tem uma briga ferrenha. Botucatu antigamente era quase cenário de guerra. Nas últimas eleições, né, de uns 20 anos para cá, até mais, as diferenças eram gritantes nas urnas, mas a gente já teve ânimos exaltados, né, com gente saindo na porrada na periferia. O que é mais difícil para vocês? Considerando o atual cenário político, eu acredito que as eleições gerais são complexas demais. Por quê? Primeiro que você não tem competência sobre a situação, você não consegue chamar o candidato para dialogar e conversar. Eu não tenho acesso aos candidatos dos presidentes. Um ou outro deputado pode ser que você tenha um diálogo, mas é muito longe de nós. Só que o problema é que nem uma onda. Aquilo ali vai reverberar e vai estourar aqui na praia, que é em Botucatu, que é no município, né? Essa onda ela vai dar aquele impacto justamente na praia, né? Esse tsunami, né? E atinge diretamente a justiça eleitoral. E para você controlar isso, você só tem que se fortalecer para aguentar o baque, porque não tem uma gestão de risco que você consiga fazer. Sempre tive esses microfones abertos para falar sobre as urnas, mas eu não tenho essa liberdade de diálogo. Numa eleição municipal, ainda que o cenário seja de conflitos, né? A gente tem essa autonomia de chamar os candidatos. Primeiro, a gente faz já a prévia, conversa com eles o que pode, o que não pode, qual que é o cenário. Fala exatamente isso para eles. Cara, a eleição é tão curta. Fala bem de você, da sua vida, das suas propostas, das suas ideias. Não é perder tempo ficar xingando os outros. Isso aí não leva a nada. Você vai perder voto. Ninguém mais atura ficar essa brigaiada. Fala das suas ideias, das suas propostas. Venda você, né? E aí eles conseguem te escutar. Vamos assinar um termo aqui de diálogo. Ninguém mais vai jogar papel pro chão. Ninguém vai fazer propaganda desleal. Aquelas propagandas apócrifas que falavam mentira das pessoas. Homossexual, não sei o quê. Inventava um monte. Você lembra disso? Jogava de avião. Jogaram de avião. Eleição de 1996, nós tínhamos os seguintes candidatos: Pedro Lozzi, falando de fato real. Arthurzinho e Mário Iello, que estava surgindo, né? Até hoje ninguém sabe a autoria, mas de madrugada um aviãozinho, um teco-teco, sobrevoou Botucatu e jogou um monte de panfleto. Xingando, né? Xingando. E aquela eleição foi bem sui generis aqui em Botucatu, né? As pessoas já não gostam de propaganda política. Quiçá propaganda desse tipo, né? Que vai falar, agredir as pessoas. Vai para um debate, a gente teve debates incríveis em Botucatu, de ideias, de propostas, né? Isso sim é válido. Eu acho que enriquece. Agora você ficar xingando as pessoas, jamais isso. E municipal eu tenho essa autonomia. Esse controle. Então esse controle eu chamo perto, falo, isso daqui vai gerar um processo criminal. Não é interessante para ninguém. Então vamos apaziguar, vamos respeitar. Respeito. A política chegou e a gente chegou até onde chegou, porque a gente aprendeu a respeitar a opinião contrária. Pode ser que da junção do A com do B surja o C. Não existem verdades absolutas. Pode ser que você aprenda com o seu adversário. Seja humilde o suficiente para escutar, né? Fala, poxa, aquela ideia dele é interessante. Pode ser feito um ajuste aqui, outra colar. Então há essa flexibilidade. Eu não fico esperando só a onda vir me detonar, né? Eu consigo criar uma calmaria, eu consigo criar um ambiente de tranquilidade. Faço uma gestão de risco. Então, para nós hoje, uma eleição municipal é muito mais tranquila do que a federal. Antes era totalmente o inverso, tá? Antes era o inverso. E eu digo que eu tenho muito mais trabalho, eu tenho que analisar registro de candidatura, propaganda, enfim. Mas uma eleição municipal é mais tranquila para nós hoje. Igor,
obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo, pelas histórias. Vou ficar imaginando o cara colando a urna com super bonder, eu fico imaginando o cara dando uma voadora na urna e caindo no chão. Coisa que a gente não imagina. Eu vou aproveitar, Júnior, senão eles vão puxar minha orelha aqui, ó. Segundo ano do Santa Marcelina tá nos ouvindo aqui. Devem estar comendo ali, né? O pessoal sai comer. Lucas dos Santos, filho do Vitor dos Santos. Então, ele é escoteiro, aluno ali do Santa Marcelina e toda a turma do segundo ano. Então, um prazer imenso aí que vocês continuem escutando aqui Prever FM. E uma alegria muito grande aqui estar com vocês. Valeu, Igor. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.